Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. Agora vamos estudar mais uma profecia feita por Ageu, profeta do Antigo Testamento. Tem a ver com a reconstrução do Templo de Jerusalém e está no capítulo 2, versos 6 e 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Os judeus tiveram alguns templos. O mais famoso foi aquele construído nos dias do rei Salomão e destruído por Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém. O segundo templo foi erguido pelo governador Zorobabel, nos tempos de Ageu, e ficou conhecido como Templo de Zorobabel. Já o terceiro foi chamado de o Templo de Herodes. Vamos conhecer um pouco da história de cada templo. O de Salomão foi o mais famoso. Ele começou a ser planejado por Davi, pai de Salomão. Coube a Davi preparar todos os materiais para essa obra. Entre outras coisas estavam 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata. 1 Crônicas 22, 14. Para que você possa avaliar o tamanho e o valor de tudo isso, quero atualizar em medidas de nossos dias. Um talento equivale entre 28 e 30 quilos. Somente em ouro foi utilizado o equivalente a 3.027 quilos. Já de prata foi o equivalente a 30.279 quilos. O luxo desse templo foi algo incomparável na época. Quando esse templo foi dedicado ao Senhor, a glória de Deus tomou conta dele. 1 Reis 8, 29. A construção do templo iniciou no 4º ano do reinado de Salomão. 1 Reis 6, versículo 1. O templo construído por Salomão chegou ao fim por ocasião do reinado de Zedequias. Ele rebelou-se contra Nabucodonosor. No revide babilônico, a cidade de Jerusalém caiu em 586 a.C. Zedequias tentou fugir sob a escuridão da noite, mas acabou sendo capturado pelas tropas inimigas. O templo e a cidade foram incendiados. Dessa maneira, acabaram os 380 anos de história desse templo. O segundo templo mencionado é o de Zorobabel. Este foi construído nos dias do profeta Ageu. Foi uma construção muito inferior à de Salomão. Ciro, rei da Pérsia, quando conquistou Babilônia, ordenou que os judeus voltassem para a Palestina e deu condições para que a cidade e o templo fossem reedificados. De acordo com o decreto de Ciro, o templo de Jerusalém deveria ser reconstruído com 30 metros de largura e 30 metros de altura. O templo de Zorobabel tornou-se conhecido como o Segundo Templo e continuou servindo até o ano 20 a.C., mais ou menos. Portanto, perdurou mais de 100 anos que o primeiro. Essa reconstrução nos dias de Herodes sofreu reformas e alterações. Por economia de tempo, não vou mencioná-las, mas acabou ficando um templo majestoso e imponente. Ele foi reconstruído com pedras calcáreas brancas que, ao serem polidas, davam uma aparência extraordinária. Este templo era o orgulho dos judeus nos dias de Cristo. Creio que agora já temos as informações necessárias para compreendermos a profecia de Ageu.
Nos dias do profeta, o povo estava mais preocupado em cuidar dos seus interesses do que dos de Deus. Quando o segundo templo começou a ser reconstruído, foram vistas duas reações bem distintas. Os mais velhos choravam de tristeza e os mais jovens gritavam de alegria. Esdras 3, versículo 12. Os mais velhos viam um templo bem menor do que o primeiro, e os mais jovens estavam felizes porque um templo estava sendo finalmente construído. A inferioridade do templo era motivo de desânimo para os mais velhos. E o pior é que os mais jovens estavam sendo afetados grandemente pelas críticas e murmurações dos idosos. Os mais velhos estavam mais preocupados com a glória do templo do que com as bênçãos espirituais que o templo podia proporcionar. Na profecia de Ageu, este templo receberia o desejado de todas as nações. Quando ele viesse, as nações seriam abaladas, a terra iria tremer. Era para isso que o povo, nos dias de Ageu, deveria olhar. Os olhos deveriam estar direcionados um pouco mais para frente. Esse templo seria muito mais famoso do que o de Salomão. Nos dias de Salomão, apenas uma glória encheu o templo, mas na segunda construção, que o profeta procurava entusiasmar o povo para erguer, receberia o próprio Filho de Deus. E assim foi. Encherei de glória esta casa. Era a promessa de Deus a um povo desanimado. Para os judeus, o que dava a glória era o ouro e a prata que havia em abundância no templo de Salomão. Mas para Deus, o que iria frequentar o segundo templo era muito superior à prata e o ouro. O que iria frequentar o templo era o dono da prata e do ouro de todo o mundo. Ageu 2, versículo 8. Amigo ouvinte, o que é que tem valor para você? É a prata ou o ouro? Ou é a pessoa de Cristo? Os judeus dessa época tiveram essa grande dificuldade pela frente. E hoje a história com facilidade é repetida. Pela prata e ouro, as pessoas dedicam muito de seu tempo e de suas energias, porque para elas é isto que somente tem valor, e bem poucos veem valor na pessoa de Cristo. Que Deus nos ajude a ver mais valor, muito mais valor, na pessoa de Cristo. Creia no Senhor, e você estará seguro. Creia nos profetas dele, e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca a direção divina. Este é o programa número 128 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.